Senhores professores, como já é conhecimento de todos, nessa semana no ATPC, eu coloquei que a equipe gestora da escola, recebeu um documento orientador, onde esse documento tem diversos pontos a serem trabalhados por nós na escola, mas tem uns pontos lá que é prioritário e atinge diretamente a todos os professores da nossa unidade escolar, que é a questão do registro no diário digital. Precisa que vocês façam isso prioritariamente, de caráter urgente, urgentíssima. Logo após aqui a minha fala, eu vou deixar um vídeo para aqueles que ainda têm dificuldade de como acessar o SED, de como chegar no diário digital e como colocar as atividades lá e fazer o registro das atividades, bem como as faltas e notas de aluno. É só seguir o tutorial que vem logo depois da minha fala, ok? Agradeço a todos e façam isso de caráter urgente, porque no próximos ATPC da semana que vem eu estarei cobrando de vocês, tá certo? Um bom final de semana a todos. Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho do site da Secretaria Escolar Digital e a forma de registro de nota e de frequência. Então você pode procurar aí no seu navegador, o Google, por exemplo, Secretaria Escolar Digital ou SED, e você vai cair nesse site que é o sed.educacal.sp.gov.br. O professor, ele precisa começar então o usuário dele com RG e terminar com SP. Lembrando que alguns professores possuem um dígito e outros professores não. Isso depende de como você foi cadastrado no sistema da secretaria. Vou colocar a senha. Hoje, quando eu acessei a secretaria, ele pediu para que eu fizesse a alteração de senha. Aqui está aparecendo para mim núcleo pedagógico, porque eu trabalhava no núcleo. Hoje ele não tem mais esse acesso. Eu vou entrar como professor. E aí, se ele pedir para você alterar a senha, eu fiz a alteração da senha. Automaticamente, ele também alterou a senha dos meus e-mails institucionais. Só lembrando que você tem aqui o e-mail institucional da Microsoft, que dá para você todas as características, né, que a Microsoft oferece, assim como você tem o e-mail da Google, que também pode usar tudo que a Google oferece dentro dessa parceria com a Secretaria da Educação. Então o @professor é da Microsoft e o @prof é o da Educação. Só tirando uma dúvida, o @prof você entra como se fosse entrar no Gmail, e o @professor você entra como se fosse entrar no Outlook, ok? Colocando esse endereço que está aí e a senha da Secretaria Escolar Digital. Nós vamos entrar então aqui no diário de classe. Eu gosto muito de usar essas informações aqui das minhas turmas. Clico em minhas turmas e ele aparece para mim então as minhas salas. Aqui não está aparecendo nada porque já está em 2021, então eu preciso fazer essa alteração e colocar em 2020, e aí passa a ter então as minhas turmas, ok? Entrarei aqui numa série e aí aqui eu posso verificar então os meus alunos dessa série, tá? Tá vendo o nome do aluno, RA, data de nascimento e assim por diante. Eu gosto de vir aqui para verificar se tem aluno novo, aluno transferido. É sempre uma forma de me manter atualizado, ok? Mas nós vamos falar então da frequência, aonde você pode consultar o que você já fez ou lançar a frequência, tá? Então,
se eu entrar aqui, nós já estamos em 2020, clicar em pesquisar, ele vai me dar as minhas turmas. Percebam que tem duas páginas aqui, uma com uma turma e o restante das outras turmas. Eu particularmente gosto de verificar tudo numa página só, então eu coloco o máximo que puder aqui e aí ele aparece tudo de uma vez só, ok? Então clico em visualizar, vou colocar uma das turmas aqui e aí você vai marcar, vai escolher então a data da frequência. E aí quando você clica aqui, o que tiver em azul é porque você ainda não fez a frequência. O que tiver em amarelo é o dia atual, da onde você está trabalhando no site. E o que tiver em verde é aquele que você já fez alguma alteração ou lançamento da frequência, tá bom? Eu vou deixar no dia de hoje mesmo, dia 27 de abril, e aí então eu vou escolher o horário. Então, clico em selecione, eu tenho aqui ó, a partir das 7h30 da manhã até a última aula do dia, das 16h40. No caso eu trabalho numa escola de período integral. Então, vamos supor que eu dei uma aula, seleciono uma aula, vamos dizer que as duas primeiras aulas minhas foram duplas, eu já seleciono as duas aulas e peço então para listar os alunos, ok? Uma vez que aparece aqui os alunos, ele já vem por padrão, todos com presença. Então, o que eu preciso fazer é apenas colocar a falta, eu faço a chamada e marco apenas o falta para quem não estiver presente. Então, se, vamos dizer, essa aluna não esteve presente em nenhuma das duas aulas, eu clico e coloco. Se teve aluno que, por exemplo, chegou atrasado, entrou só na segunda aula e não compareceu na primeira, eu marco então a falta na primeira aula e não na segunda, tá? E por algum motivo o aluno esteve na primeira aula, mas precisou se ausentar, eu marco então na terceira, na segunda coluna, tá bom? Aqui existe a opção de escolher colunas, porque eu posso escolher se eu quero tirar esse número de chamada ou a situação do aluno, tá? Então, se de repente você falar, eu não quero a situação do aluno, então você clica aqui e ele vai sumir a situação do aluno. Tá vendo aqui, ó? Sumiu, tá? Isso vai servir e vai ajudar bastante vocês quando vocês tiverem muitas opções na várias colunas e aí precisar ficar correndo a barra horizontalmente, ok? Bom, feito isso, eu vou até o final, né, da chamada. Vocês percebem que alguns não estão disponíveis porque alunos foram então transferidos ou houve baixa, e aí eu clico em cadastrar, ok? Obviamente eu não vou cadastrar para que não haja nenhuma alteração nesse momento que a gente está fazendo. E aí então eu vou clicar em voltar. A hora que eu cliquei em voltar, ele vai me informar que os dados não foram salvos, porque eu não cliquei em cadastrar. E aí ele pergunta, deseja continuar? Porque para eu salvar os dados eu tenho que clicar em cadastrar, localizado no final da página. Eu desejo continuar sem qualquer alteração, ok? E aí isso eu posso consultar depois na frequência em consulta. Entro lá e verifico o que já foi lançado e o que não foi lançado, ok? Um outro ponto agora é o registro das aulas. Então, nós vamos colocar aqui o conteúdo que foi trabalhado em sala de aula. Vou pesquisar. E aí, de novo, eu tenho as minhas turmas aqui embaixo, tá? Vou alterar aqui para ver todas as minhas turmas e vou clicar uma aqui então em
em inglês, em língua estrangeira moderna, na primeira série A do ensino médio. E ele vai abrir para mim os blocos, que é o bloco 1 do primeiro, referente ao primeiro bimestre, bloco 2 referente ao segundo bimestre, bloco 3 referente ao terceiro bimestre e, por final, bloco 4 referente ao quarto bimestre, ok? Ok, aí ele abriu aqui. Verifiquem que aqui está como segundo bimestre e eu não consigo alterar para primeiro bimestre, porque de acordo com o calendário da secretaria, o primeiro bimestre teoricamente já se encerrou. Mas como nós estamos vivendo esse momento de pandemia, então, e os calendários precisarão ser refeitos, provavelmente nós vamos poder mexer, eu acredito, nessa questão do bimestre, ok? E aí então eu seleciono o horário, aqui tem as duas primeiras aulas, como eu fiz a frequência lá, agora eu vou só associar então o conteúdo que foi trabalhado, vem aqui para baixo, e aí tá vendo? Bloco 1, bloco 2, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre e quarto bimestre, tá bom? Bom, dentro do primeiro bimestre, eu vou clicar aqui, sei lá, abreviações em classificados, vamos dizer que eu tenha trabalhado isso hoje, e eu tenha trabalhado essa habilidade aqui, tá vendo, ó? Ele já marcou aqui na setinha aqui do lado, tá? E junto com isso, eu também coloquei o inferir o significado de abreviações apoiando-se em pistas presentes no texto, tá bom? Se você não trabalhou exatamente esse conteúdo, porque esse conteúdo que está hoje na Secretaria Digital, ele é referente ao caderno do aluno e do professor até o ano passado. Se você trabalhou, mas manteve a habilidade, você pode então usar a parte aqui de baixo para colocar na observação o que você trabalhou, o título do texto, ou o que você fez, mas ele vai manter o registro desse conteúdo aqui, tá bom? Pelo menos até que se altere. Eu clicaria em salvar para salvar esse conteúdo, mas eu não vou fazer isso nesse momento também, para não haver nenhuma alteração. Vamos aguardar orientações da secretaria para ver como que nós vamos preencher esse diário de classe nesse período de pandemia que estamos. Bom dia, estimados colegas de Mário Manuel. Eu gravo esse vídeo para auxiliá-los aí na tarefa de como preencher o diário de classe nesse período de teletrabalho, ok? Lembrando que o diário físico, em tese, não poderia ser preenchido porque ele não pode sair da escola. A gente sabe muito bem como funciona, né? Então, do lado esquerdo, nesse quadradinho laranja aqui, a primeira opção é diário de classe, tá? Então, vai nele aqui. Nós temos aqui as opções avaliações, disciplina eletiva, fechamento, frequência, informação das minhas turmas, registro de aulas. Esperar um pouquinho aqui até carregar. Então ele abriu o registro das aulas 2020. Ele vai aparecer aqui as turmas que você tem, né? No caso ele está mostrando da escola a qual eu sou docente. Então, Carlindo Reis, segundo E. Aqui, no caso, ele vai abrir o horário que é homologado. Obviamente que as aulas não aconteceram nesse horário, né? No meu caso aqui, como é noturno, eu vou colocar, só tem que tomar cuidado para não conflitar, né? O interessante é que se coloque realmente no horário das aulas, como está no sistema, porque se duas pessoas colocarem no mesmo dia, pode ter problema no mesmo dia e no mesmo horário. Então, por exemplo, segundo E aqui no caso, eu vou trocar o dia, né? Dia 27. Se todos colocarem no dia 27 a primeira e a segunda aula, aliás, se um colocar, o segundo, quando for colocar, ele vai dizer, olha, já registraram aula nesse dia, tá bom? Aí, na sequência,
é preciso colocar as habilidades que foram trabalhadas, né? Então, a gente vem aqui, então vamos marcar aqui essas duas habilidades, tá? Observações aqui é facultativo, aí a gente pode marcar aqui centro de mídia, né? Atividades impressas pela escola, não, Google Classroom, é uma possibilidade, tá? Livros literários, outras plataformas digitais, outros. Então, por exemplo, a gente pode marcar aqui, né, no item 10, outros, blog escolar e mensageiros. Então, se você utilizou, por exemplo, o Messenger do Facebook ou WhatsApp, são 2 mensageiros. E aqui vamos utilizar como suposição leitura e interpretação de textos, né, sobre os autores marcados nas habilidades acima, e discussão, bem como resolução de questões. O app costuma dar muito problema, tá? Então a gente tem como alternativa ir direto pelo navegador, ficou bem claro que é bem fácil, né? Vai salvar. Outra coisa importante, aquele outro formulário que nós enviamos, ele é um formulário que serve como registro de ponto. Então ele não dá praticamente nenhum trabalho aí. Em 10 segundinhos aí, 20 segundos dá para ser preenchido, tá? Ele deve ser preenchido todo dia. Aquele último item, ele é facultativo, se você quiser, que é o que dá mais trabalho, tá? Que é referente ao que foi feito ali ao longo do dia, tá bom? O restante dos itens refere-se apenas à quantidade de horas, né? Para atestar, olha, as horas que eu tenho na minha jornada estão sendo cumpridas semanalmente, tá bom? Um abraço a todos, bom dia.